Glória a Deus. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 14 a 17 diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus. Aqui nesse texto, veja bem, eu quero frisar o comecinho dele, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É interessante, esta palavra aqui, ela foi falada pelo apóstolo São Paulo para um jovem pastor. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para esse jovem pastor chamado Timóteo, ele estava dizendo: Tu, porém, permanece. Ele usa aqui no grego uma palavra chamada meno, que significa fique. Fique nisso, fique naquilo que você aprendeu. Essa palavra tem o significado também de permanecer, como que residir, ou seja, habite nisso aqui, fique nisso aqui, fique nessa palavra, fique nesse ensino. E veja só, por que Paulo estimulava esse jovem pastor a permanecer nas coisas que ele tinha aprendido? Sabe por quê? Porque o diabo, ele luta em 5 áreas para fazer você desistir. Veja só, tem 5 áreas na vida de uma pessoa que o diabo luta para que ela desista, ou seja, que ela não permaneça. E aqui então nós vamos caminhar um pouquinho nisso, porque o diabo, ele quer fazer as pessoas desistirem. Agora, no reino de Deus é interessante. No reino de Deus, o que perde não é aquele que chega por último, até porque os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, o único que perde é aquele que desiste. Fala para quem está do seu lado: no reino de Deus, o único que perde é aquele que desiste. Sabe, e isso em muitas áreas da nossa vida é assim. As pessoas, às vezes, elas estão com uma grande oportunidade, mas aí elas desistem. Existe um espírito que nós temos que expulsar da nossa vida, que é o espírito da desistência. Mas vamos lá. Nessas 5 áreas que o diabo vai lutar para que as pessoas desistem, a primeira área é: o diabo luta para que você desista de Deus. Vou repetir. A primeira coisa que o diabo luta é para que você desista de Deus. Aí você vai dizer para mim: apóstolo, eu posso desistir de muita coisa, mas de Deus eu não desisto. Não é assim? Mas você tem certeza disso? Você tem certeza realmente que você está imune a desistir de Deus? Porque todos os dias eu estou aqui aconselhando pessoas que vêm pedir oração por pessoas que desistiram. Desistiram da fé, desistiram da igreja, desistiram de Deus. Mas aí como é que eu sei que uma pessoa, ela está sendo oprimida para desistir de Deus? Quando essa pessoa começa a parar com a sua comunhão. Você sabe como é que uma pessoa desiste de Deus? Quando ela começa a parar de ter comunhão com Deus. Então, às vezes nós pensamos: eu nunca vou desistir de Deus, mas muitos já desistiram de orar.
Você diz que nunca vai desistir de Deus, não é mesmo? Mas quantos já desistiram de orar? Começa assim. Desistir de Deus começa por você parar de ter comunhão com Ele. E a gente tem comunhão com Deus por meio da oração, por meio da meditação na palavra. Porque veja, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. É lógico que Deus fala por profecia, fala por revelação, enfim, fala aqui por meio dos pregadores. Mas a comunhão significa andar junto, conversar. E muitas pessoas, elas desistem de Deus porque o diabo luta contra elas para que a comunhão com Deus seja interrompida. Então quem diz assim, eu nunca vou desistir de Deus, tem que parar e pensar agora, como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida da leitura na palavra? Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas para uma pessoa desistir de Deus, a primeira coisa que acontece com ela é a sua comunhão com Deus é quebrada, e ela para de orar, para de ler a Bíblia, para de meditar na palavra de Deus. O diabo vai lutar para você desistir de Deus. Ele vai colocar pessoas na tua vida, pessoas que vão tentar desencaminhar você, pessoas que vão tentar quebrar a tua fé, pessoas que vão tentar fazer com que você se sinta até mesmo um tolo por crer na palavra de Deus. Então, queridos, já começamos com isso, porque a gente pensa que, não, de Deus eu nunca desisto. É assim que começa. A hora que termina a comunhão, a hora que você para de ter comunhão com Deus, você começou a se afastar. E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você se afasta de Deus, mais você esfria na fé. Quanto mais longe você está, mais frio você fica, mais carnal você fica. E aí é um pulinho para você se esquecer de Deus. Então, o diabo luta para as pessoas desistirem de Deus. Ou você acha que é por acaso que os governos, eles ficam implantando leis aqui no nosso tempo, proibindo, por exemplo, que a Bíblia seja lida nas escolas? Que mal tem nisso? Qual é o mal que tem lerem a Bíblia na escola? Por que será que eles estão proibindo? Aí eles entram com aquela desculpa, o Estado é laico, certo? Mas o que tem de mal ler a Bíblia? Você sabe que tudo acaba contribuindo para que as pessoas se afastem da palavra de Deus. Por que eles querem tirar a Bíblia de dentro das escolas? Porque por meio da palavra de Deus, Deus fala com o homem. Quando você abre a palavra de Deus, o Deus da palavra fala com você. Então eles querem interromper isso. Quantas pessoas se converteram achando uma Bíblia, achando numa mesinha de um restaurante, numa mesa de hotel, aquela Bíblia pequenininha, encontraram lá aquela pequena Bíblia, acabaram lendo e se converteram. Então, o inimigo luta para que você desista de Deus. A segunda coisa que o inimigo tem lutado é para que as pessoas desistam da sua própria vida. Queridos, quando alguns anos atrás eu estive na universidade, eles falaram uma coisa, eles disseram o seguinte, que um dos males deste século seria a depressão. As faculdades de psicologia, quem fez psicologia aqui,
Você fez psicologia? Tem mais alguém que fez? Não é o que não é o que falavam aqui também, pelo menos lá falavam, que um dos males do século seria a depressão. Muitas pessoas têm desistido da vida por causa da depressão. E o diabo luta de todas as maneiras para que as pessoas desistam de viver. Eu vou afirmar uma coisa para você: a vida é uma bênção de Deus. Deus, Ele quer que a gente seja feliz. Mas o diabo faz com que as pessoas pensem que nesse mundo não tem nada pelo qual vale a pena a gente viver.